Hoje é quinta-feira, dia 19 de setembro do ano do Senhor de 2024. E o evangelho desse dia é de Lucas 7, versículos de 36 a 50. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então, os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Jesus vai à casa de quem lhe convida e acolhe quem o procura. Não nos esqueçamos do livro do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei e cearei convosco. Até mesmo na casa daqueles que lhe fazem oposição, Jesus vai e se assenta à mesa. Havia um grupo dentre os fariseus que admirava Jesus. Talvez fosse o caso de Simão, o fariseu, que convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus aposta nas pessoas e na possibilidade de sua conversão. Ele não fecha a porta a ninguém. E, diante dele, ninguém encontrará uma rua sem saída. É a terceira vez que no Evangelho de Lucas, Jesus é convidado e aceita ir à casa de um fariseu. Estando à mesa na casa de Simão, o fariseu, uma pecadora da cidade entra na casa e faz como que os gestos típicos da lei de hospitalidade. A diferença que, ao invés de água para os pés, são suas próprias lágrimas que são utilizadas. E ao invés de toalha, ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos,
além de perfumá-los. A objeção de Simão informa o leitor do Evangelho que não se pode deixar-se tocar por uma pecadora, pois, se assim o fizesse, a pessoa que toca num pecador se torna impuro. Não se poderia nem tampouco falar com um pecador público. Por isso, Simão, no seu pensamento, diz: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus sabia quem era a mulher que o tocava. Deus o sabe, por isso o Senhor se deixa tocar. Jesus se deixa tocar e toca de tal forma o coração e a vida da pessoa que é capaz de transformá-la. Essa transformação está na origem dos gestos da mulher, conhecida na cidade como pecadora. Aquela mulher, convenhamos, era uma mulher de coragem, verdadeira, autêntica, livre dos juízos alheios. Diz o nosso texto, ela levou um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. É uma cena, convenhamos, se nós nos colocamos, né, ou nos pusermos a contemplá-la, é uma cena que cria muita comoção e admiração por aquela mulher, por sua coragem. É na casa de um fariseu que ela entra para responder à objeção secreta do fariseu, porque ele pensa, não é, e questiona no seu pensamento a identidade de Jesus. Jesus conta uma parábola, a parábola do credor e dos dois devedores, seguida imediatamente de uma pergunta a Simão, com o intuito de fazê-lo não ficar no exterior da cena, que acontece no interior de sua casa, e ficar no exterior da cena como quem dá uma sentença condenatória. Por isso, Jesus pergunta a Simão para fazê-lo entrar dentro do acontecimento. Qual deles o amará mais? Qual dos credores ou qual dos devedores amará mais o credor, que perdoou a dívida de ambos? Aqui, o gesto da mulher é interpretado como gesto de amor. Amor, gratidão e profundo reconhecimento de quem foi profundamente acolhida e viu a vida transformada pelo Senhor. A parábola contada por Jesus a Simão ressalta a gratuidade do credor. É Deus quem perdoa, não importa qual o tamanho da dívida. Deus perdoou a mulher por sua fé em Jesus. Os gestos da mulher, que nós descrevemos ainda há pouco, exprimem não simplesmente arrependimento, mas profunda fé naquele que a pode salvar e que efetivamente a salva. Por isso, a ela Jesus diz:
a tua fé te salvou. É uma profissão de fé sem palavras. Uma profissão de fé em gestos. Aqui, os gestos são muito mais eloquentes. Em Jesus, ela encontra acolhida, pode experimentar a misericórdia de Deus e ver descortinar para si a possibilidade de uma vida nova. Observemos o seguinte: não é em razão de sua fé que aquela mulher, tida como pecadora pública, foi perdoada, mas a fé em Jesus é necessária para acolher o dom do perdão que vem de Deus, dom capaz de restaurar a nossa vida, de abrir para nós as portas de uma existência transfigurada pela misericórdia do Senhor. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.